eu convido o nosso irmão Marcelo Souto Maior. Boa palestra. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer, uma honra estar aqui hoje, uma responsabilidade também. Eu estava fazendo algumas contas no final do ano passado e eu levei um susto, assim, porque eu percebi, só no final do ano passado, que eu estou há 25 anos, né? Há 25 anos eu entrei no território do Chico Xavier, né? Como um repórter muito cético. E eu queria compartilhar com vocês histórias que, na verdade, eu costumo contar mais para os amigos, mais para as famílias, falar um pouquinho do que eu vi, do que eu aprendi nesses 25 anos de jornada. A primeira história que eu vou contar é uma pergunta que muita gente me faz, que é o que levou aquele repórter tão cético até Chico Xavier? Por que eu resolvi fazer a biografia do Chico? Eu era um repórter do Jornal do Brasil, que era um jornal na época que tinha bastante prestígio ainda no Brasil, há 25 anos, e eu fiz uma matéria sobre uma peça que é espírita, na época, que era um sucesso, um fenômeno, né, de bilheteria, que era o Além da Vida. E eu nunca saía da redação para escrever nada. Eu era subeditor fica na redação. E aí eu falei, eu quero escrever essa matéria. Não sei bem porquê, mas eu quis escrever. E aí eu fiz a pesquisa, e é claro que eu mergulhei no universo do Chico Xavier, e eu levei um susto quando eu vi que nenhum jornalista tinha escrito a biografia dele. Eu falei, mas como não escreveram a biografia dele? Né? E qual era a minha visão, o resumo bem jornalístico da vida dele? Era a história de um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes, porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. De vez em quando as pessoas falavam, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair. E ele disse, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. E eu vi essa história e eu falei, alguém precisa contar essa história, por que nenhum repórter contou? E aí eu descobri em conversas com amigos jornalistas, que são amigos até hoje, que alguns deles me chamavam num cantinho, assim, aquele jovem repórter falava assim, Marcelo, Chico Xavier, por que você não faz Chico Buarque, Chico Anísio, Chico César? Eu brincava que até o Chico Bento eu poderia escrever, sabe? Mas o Chico Xavier era um tabu jornalístico, E eu falei, não, eu vou escrever essa biografia, teimoso. E aí eu cheguei em Uberaba, com uma mistura de arrogância com ignorância. Eu achava que eu ia chegar em Uberaba, que o Chico ia ficar felicíssimo de ter um jornalista do Jornal do Brasil lá, ia ficar doido para alguém fazer a biografia dele, e eu cheguei em Uberaba confiante. E eu logo descobri duas coisas. Primeiro, que o Chico estava muito doente, ele estava vindo de crise de angina, de pneumonias sucessivas, essa foi a primeira descoberta. A segunda é que ele tinha pavor de jornalista, pavor, porque ele tinha sido perseguido por jornalista a vida inteira. Então, logo um círculo assim, se fechou em torno dele, não, meu pai não pode receber, não, meu pai está muito doente, ele vai ficar em casa, ele está em casa, ninguém pode entrar. E aí eu fiz o seguinte, e aí eu vou contar duas histórias que me marcaram muito e que me ensinaram muito também. Uma foi, eu era muito cético, tinha um interesse apenas jornalístico por Chico, e aí eu usei um truque que eu não usaria hoje mesmo. Tá? Eu liguei para o Vivaldo, que era o filho adotivo do Chico, que organizava, catalogava as mensagens dele, datilografava as mensagens psicografadas. Eu liguei e falei assim, Vivaldo, eu sou um jornalista do Rio, eu estou fazendo uma matéria, que é um painel do espiritismo no Brasil, você me receberia na sua casa? Porque eu estou de passagem, tem que ser rápido. Aí, não, receberia. Aí ele morava num anexo, nos fundos da casa do Chico. Então, o Chico ficava na parte da frente, ele na parte de trás. Aí eu me lembro que eu entrei por um portão, né, dos fundos da casa do Chico. Então, eu entrei naquele território proibido pela porta dos fundos.
Sentei lá numa salinha, casa bem simples, né, num sofazinho assim com o Vivaldo, eu com um gravador, com um bloquinho, e jornalista a gente faz assim, a gente primeiro conquista a confiança do entrevistado, né, aí quando o entrevistado baixa a guarda, aí você faz as perguntas mais complicadas, no caso das entrevistas, das conversas mais complicadas. E aí eu ia entrar na pauta com o Vivaldo sobre hábitos do Chico, intimidade do Chico e tudo, e aí eu estava começando a me preparar, toca uma campainha. Tocou a campainha, o Vivaldo falou, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, ele deve estar precisando de ajuda. E aí, isso é fato, isso não tem exagero nisso. Eu estava sentado no sofá, aí o Vivaldo sumiu pela fresta da porta, mal sumiu, a minha mão que estava segurando a caneta, ela esquentou violentamente, só a mão direita. Mas foi tão violento, foi tão violentamente que eu larguei tudo em cima do sofá, corri para a porta, abri a porta, desci as escadas, tinha uma escada que ia para o quintal, era noite fria em Uberaba, e eu fiquei sacudindo a mão, assim, de um lado para o outro, na noite fria. E aí eu estou sacudindo a mão, chega o Vivaldo, bem contrariado, não estava feliz, e falou assim, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E aquilo me deu uma vergonha horrível. E eu me lembro que eu era casado com uma jornalista muito cética. E aí eu me lembro que eu estava num hotel, tinha 2 caminhas de solteiro, assim. Aí eu sentei entre uma cama e outra, liguei para ela e falei, olha, aconteceu uma coisa horrível, incrível, eu fiz isso e a minha mão começou a pegar fogo. E ela falou, Marcel, você saiu daqui ontem totalmente cético, sua mão já está pegando fogo. Você tem que abandonar esse projeto, para com isso, não sei o quê, né? Então, isso foi o meu primeiro contato. E aí, no dia seguinte, quando eu vi que ninguém ia me deixar entrar oficialmente ali na casa dele, tudo, eu resolvi ir para o grupo espírita da prece, para o centro dele. E ele não aparecia lá há muito tempo, ele estava doente de verdade. Então, quando é um centro que vivia lotado, né, pessoas na janela, as caravanas vindas de todo o Brasil, o centro vazio. Aí, totalmente vazio, eu e mais 6 pessoas, sentei na frente da mesa, e aí quem entra? Entra o Chico Xavier. E aí ele entra, se senta na minha frente, eu juro que eu não tinha nenhuma emoção, nenhuma admiração, eu era um jornalista querendo fazer uma biografia. E aí eu sento, estou ali sentado, ele começa a ler um livro do Kardec, eu acho que era o Livro dos Espíritos, e aí eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa. Era uma camisa que eu me lembro até hoje, era branca, e eu me lembro que eu olhei para o teto, assim, em busca de uma goteira, alguma coisa, e eram telhas, as telhas estão lá até hoje, não chovia em Uberaba, e eu demorei a perceber e acreditar, mas eram lágrimas que jorravam dos olhos, sem emoção e sem consciência. Um choro que eu nunca mais tive daquele jeito. Então, eu falei, isso é muito estranho. Aí eu fiquei, de novo, constrangido. Aí, fiquei constrangido, quando o Chico saiu, eu falei, agora eu vou pedir autorização para escrever o livro. Ele saiu bem ao quebrado, ele estava muito velhinho mesmo. E aí eu chego, Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro e eu queria a sua autorização para escrever a sua biografia. Desse jeito. Aí ele olhou para mim com aquela paciência infinita dele, né? Olhou, aí ficou em silêncio, aí não respondia nada. Aí eu falei, eu tenho a sua autorização? Aí ele disse, só Deus autoriza. E aí ele é uma resposta mineira, eu dei uma resposta carioca. Aí eu falei, e Deus autoriza? Aí ele olhou de novo para o alto, aí falou, Deus autoriza. Fala com a minha família, fala com os meus amigos, eu falo por último porque eu estou muito doente. Então, esses 2 episódios, que depois eu batizei de A Mão Pegando Fogo e As Lágrimas Inexplicáveis, né, mostraram para aquele jovem repórter, muito desinformado e um tanto arrogante também, que ele estava entrando num território que precisava ser percorrido com mais cuidado
e com mais respeito. Então, foi muito importante para eu saber como lidar com esse mistério, né? Um outro motivo que, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que você e não outra pessoa escreveu, né, sobre o Chico? Eu costumava passar férias em Uberaba, que é a cidade vizinha, em Araxá, que era uma cidade vizinha a Uberaba. Então, o Chico era um pouco o personagem da minha infância. Como é que eu via eu e meus primos, crianças, né, e minha irmã? Era assim, era um homem que falava com os mortos, né? Então, era um mistério enorme. Eu acho que também teve um desejo de acertar contas, né, com esse personagem da infância. Então, tudo isso me colocou nessa pesquisa do Chico Xavier, sobre o Chico Xavier. O que eu aprendo, assim, o que eu carrego comigo? Tem algumas histórias dele que me ajudam na vida, né, e que me ajudam a superar determinadas crises. Uma delas é uma frase que ele me disse que eu achei muito bonita, ela é muito simples. Mas eu perguntei para ele, mas Chico, por que você, né, já vendeu tantos livros? Por que você doa tudo para instituições beneficentes? Talvez você pudesse ajudar ainda mais gente, se você contasse com os direitos autorais gerados pela sua obra e tudo. Aí ele falou que os livros não pertenciam a ele, né? E ele falou uma frase que é muito bonita, que é: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. E eu acho uma frase muito importante, porque muitas vezes a gente perde completamente a noção do que é necessário para a gente de verdade. E às vezes a gente perde tempo e a gente perde energia correndo atrás de necessidades que não são necessárias, né? Que são inúteis. E a vida passa assim, né? É rápida, né? Então, essa frase dele nunca saiu da minha cabeça. Uma outra frase que eu acho muito bonita, e essa cena eu assisti, eu vi acontecer, era um senhor, eu fiquei perto do Chico, e um senhor fazendeiro muito rico do Mato Grosso, tinha terras assim que para você percorrer de monomotor você demorava 2 horas quase, sabe? Era muito rico. E ele falando para o Chico, ele queria uma explicação para o sofrimento dele, as depressões que ele tinha. Ele queria que o Chico dissesse o que ele tinha feito em vidas anteriores. Quase que uma resposta mágica. Eu estou sofrendo tanto aqui agora porque eu errei numa vida passada. E o Chico falava assim, gostava muito, ele falava: cuida dessa vida, não se preocupa com as outras. Essa vida já dá trabalho demais. E ele deu uma resposta para esse fazendeiro que foi muito interessante, que ele virou e falou assim: o que falta ao Senhor é a alegria dos outros, que é a alegria de dar alegria ao outro, na verdade. Durante toda a conversa, depois eu fiquei lembrando, ele só falava de ter. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, eu tenho filhos, eu tenho, mas ele em momento nenhum só falava dele, só falava em ter. Então, o que falta ao Senhor é a alegria dos outros. Essa é uma frase também que, hoje em dia, né, quando eu trabalho num lugar que muitas vezes eu vejo muita gente muito bem-sucedida, muito famosa, muito rica, muito tudo, e muito deprimida. E muitas vezes o que une muitas dessas pessoas é uma incapacidade mesmo de sair do próprio umbigo e entrar em contato com necessidades dos outros, com dores dos outros, né? Enxergar o outro. Então, eu acho que essa história, né, desse fazendeiro também me ajudou a abrir um pouco a minha percepção sobre vida e sobre o nosso papel aqui. Eu vou contar também uma história, que essa eu lembrei agora, que é engraçado, que quando eu estava fazendo a biografia do Chico, eu trabalhava sempre de madrugada. E mesmo, eu virava à noite e eu só parava de escrever quando vinha o entregador do jornal. E aí eu, durante a noite, estava ali lidando com todas as histórias do Chico, eu comecei a pedir coisas que a gente faz nessa fase de descoberta, né? Eu ficava pedindo provas de que os espíritos estariam ali. Aí eu ficava assim: se vocês existirem, mexam na caneta, mexam no lápis, mexam no papel, e não acontecia nada, nada mexia, né? Nada mexia.
E eu estava numa fase do Chico que era assim, o Chico sendo atacado, e ele não se defendia. Né? Eu estava nesse momento da vida dele. Eu falava, gente, esse homem precisa se defender. Eu falei, se ele não se defender, eu acho que eu vou acabar defendendo ele aqui no texto. Eu vou escrever um texto. E eu comecei a negociar. De, olha, se eu tiver provas e tudo, eu vou fazer uma defesa e tal. É totalmente absurdo. Aí eu entrei, na época não tinha Google, eu entrei num táxi para ir para a Biblioteca Nacional, que era onde se pesquisava mesmo, lá no Rio. Aí eu estou num táxi, o único taxista espírita com quem eu conversei desde então, assim, se declarando, e eu contei para ele isso. Eu estou escrevendo a biografia do Chico, eu estou num momento assim que eu quero fazer uma defesa dele, e eu me lembro que ele olhou para mim, eu nunca esqueci nem o olhar dele, ele olhou e falou assim, não faça isso, você não pode tomar defesa dele, você tem que fazer um livro jornalístico, não mude o tom, o papel não é esse. Ele me deu uma... Aí eu falo que o taxista, ele é coautor do livro, né? Se não fosse o taxista, eu podia ter feito um monte de defesas inflamadas, o Chico ia acabar com o caráter jornalístico, né, do livro. Essa história eu não costumo contar muito. E tem uma outra história que eu estava conversando até com a Maíse e com a Vera, lá nos bastidores, que às vezes as pessoas perguntam, uma das histórias que mais me marcou nesses anos todos, tá? Além da convivência com o Chico e desse aprendizado com o Chico. Uma vez eu vim fazer uma palestra aqui numa feira espírita, em Brasília. E aí, quando me chamaram, a editora falou, Marcelo, não vai, que a feira é mal divulgada, não vai ninguém, você vai ficar abandonado lá, vai ser uma tragédia. E eu vim. E aconteceu tudo que a editora falou. Eu fiquei abandonado lá, eu ficava numa mesinha assim, num corredor, né, um pátio quente, era um calor, era verão, aí todo mundo passava, olhava com uma pena e seguia, né? Aí eu, meu Deus, aí chegou a hora da palestra. Aí a palestra era assim, fui para o lugar da palestra. Era um container de ferro, um container no pátio, com aquele sol. E aí eu entro, tem um microfone no container. E eu olho, tinha microfone no container, dá para eu falar dentro do container, né? E aí tinham 6 pessoas, mais ou menos. E aí, quando eu vou começar a falar, começa um show de pagode. Lá fora, mas muito alto. Eu tenho que gritar no microfone e tudo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí vieram 2 moças, me lembro perfeitamente delas. Já tentei achar, em programa de rádio em Brasília, já pedi para elas me contactarem, ninguém apareceu. Veio a moça e falou assim, Marcel, eu vim de Taguatinga, peguei 2 ônibus para dizer o seguinte, eu ia me matar. Li seu livro e desisti. E eu vim aqui te agradecer. Não existe frase mais forte para você ouvir. Quantas vezes Chico, quantas vezes Kardec não ouviram essa frase ao longo da vida? Eu ouvi uma e nunca mais esqueci. E eu não soube o que responder na hora. E depois só eu fiquei pensando que o que salvou essa moça não foi o meu livro. O que salvou essa moça foi a trajetória do Chico Xavier. Porque ela conseguiu enxergar ali, né, um homem muito generoso, muito corajoso, se doando inteiro, enfrentando obstáculos, dores, ataques quase que insuportáveis e indo até o fim, né, trabalhando muito duro em favor do outro. Então, é claro que a trajetória de vida dele colocou as dores dela nos seus devidos lugares, né, no seu devido lugar. Então, aquela é uma história que hoje em dia eu falo, qual que mais te mexeu com você? Essa história foi muito forte para mim. E aí depois, e eu vou contar uma outra história, que é assim, escrevi o livro do Chico, sobre o Chico Xavier. Aí os meus amigos jornalistas lá, tudo bem, né? Agora você vai mudar de assunto, né, Marcel? Chega, né? Agora vamos embora, vamos fazer um outro livro, você não é espírita e tal. Eu falei, Aí eu comecei a pesquisar outros personagens.
Mas olha só como eu não consigo mudar totalmente de assunto. Eu fui buscar, por exemplo, comecei a pesquisar Padre Cícero, Mãe Menininha do Gantuá, né? Eu estava ali, né? Assim, tá, eles querem que eu mude, mas então eu vou dar uma mudada, né? Vou para cá. E aí estava ali pesquisando tudo isso, ali meus personagens, e aí eu vou contar uma história que é por que eu escrevi o meu segundo livro, que eu considero o melhor. Sabe aquele livro, o meu livro de estimação é o Por Trás do Véu de Isis, que é uma investigação sofrida sobre o intercâmbio entre, hoje eu ponho entre aspas, entre vivos e mortos, né, esse intercâmbio, e que processos estão envolvidos na psicografia. E eu acompanhei uma mãe que perdeu os 2 filhos e que buscava provas de que esses filhos estariam vivos em outra dimensão. A mãe chamada Juraci Quirino. E eu estava, então, por que eu entrei nisso? Aí eu vou contar, eu pulei um pouco, mas por que eu resolvi fazer esse livro? Eu estava fazendo minhas pesquisas sobre uma menininha e tal, e o Padre Cícero toca o telefone lá em casa. Era um sábado de manhã. E era um professor universitário aqui de Brasília, que eu conheci aqui na Comunhão Espírita, na minha palestra, há 15 anos. Ele veio aqui, e ele apresentava um programa de TV espírita, e me convidou. Ele tinha visto uma entrevista minha para o Jô Soares, e então me convidou para dar uma entrevista para ele, sobre Chico Xavier. E aí eu fui, dei a entrevista para ele no domingo e tudo, ótima conversa, foi embora, passa umas 2 semanas, eu estou em casa, sábado de manhã, toco o telefone, esse professor liga e me pergunta, e faz muito sem graça, ele me liga muito sem graça, e fala assim, Marcel, desculpa incomodar, sábado de manhã, eu queria te fazer uma pergunta estranha. Aí o quê? Ele, você conhece alguma tia Lourinha? Eu, tia Lourinha? Não, nunca ouvi falar, por quê? Aí ele, não, você chegaria com a sua família e depois você me fala? Tá. Eu liguei, pai, você conhece tia Lourinha? Não, nunca ouvi falar. Aí liguei para minha mãe. Mãe, você conhece tia Lourinha? Aí minha mãe, claro, era a melhor, grande amiga da sua avó, grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu falei, não sei. Aí eu liguei, não tenho a menor ideia, né? Também não sei porque eu fiz essa pergunta. Aí liguei para o professor, aí eu falei, professor, existiu uma tia Lourinha, sim. Aí ele falou, graças a Deus, porque eu sou médium e eu psicografei uma mensagem da tia Lourinha para você. Aí a mensagem é essa, que está aqui. São 2 páginas e meia. Pedi para ele mandar por um aparelho que existia na época chamado fax. Né? Era um aparelho bem estranho e ele mandou essa mensagem para mim. Eu tenho de cor, mas eu vou ler aqui. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida, volto contente por tudo que nos deu a divindade. Sua tia e seu avô pedem que você persevere na grande luta de divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo Chico Xavier. Confie em Deus e siga adiante, porque foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da tia Lourinha. Chegou essa mensagem. E aí a minha mulher, que era a segunda mulher também bastante cética, como a primeira, jornalista também como a primeira, e que falava, Marcel, você precisa mudar de assunto, né? Olhou para essa mensagem e falou assim, mas como? Como isso acontece? Como isso pode acontecer? Você precisa investigar esses fenômenos. Eu falei, então eu estou liberado então, para voltar ao tema, então eu posso escrever sobre esses fenômenos? Não, isso precisa ser explicado. E aí, durante anos, eu escrevi o livro, eu não identifiquei o médium a pedido dele, porque ele era um professor recluso,
que fazia as psicografias em casa. Eu acompanhei essas sessões numa casa aqui em Brasília. Ele e a esposa, uma médica pediatra. Então, eles ficavam sozinhos e ele sempre muito preocupado em entender o fenômeno e a mediunidade dele, e sempre pensando o que vem do inconsciente, o que vem do invisível, né? Como é que se processa, como eu posso garantir que essa mensagem é dos espíritos e não é do meu, né, ou não é do meu inconsciente. Ele estava sempre pensando essas questões, e ele falou: Marcel, não bota meu nome no livro, por favor, não bota. E aí, eu hoje vou revelar a identidade dele para vocês, porque no ano passado ele lançou, 15 anos se passaram, e ele lançou um livro chamado Psicografias. É o Denizar de Souza, que é palestrante aqui da comunhão. É o Denizar, que fica escondidinho ali, ó, só aqui. Hoje a gente teve um longo, né, café da manhã, em que ele falou, né, dessa maturidade dele, desses 15 anos de muita pesquisa, de muita autocrítica, de muito trabalho ao lado da mulher Miriam também, né, nesse intercâmbio. E ele hoje, de novo, tinha mensagens em que ele olhava, pegava a mensagem e falava assim: puxa, será que dá para você checar a identidade dessa pessoa? Tem nome, tem sobrenome? Então eu vi de novo aquele Denizar muito cioso, né, do intercâmbio e da fonte, da veracidade, né, da origem das mensagens, e vi ao mesmo tempo um Denizar muito convicto da realidade, né, absoluta do intercâmbio, né? Então eu encontrei um Denizar maduro e também fiel ao exercício da famosa fé raciocinada, né, que é assim: vamos questionar sempre, né? Então, o que me leva, né, ao livro Por Trás do Véu de Ísis? O que me levou foi a tia Lourinha. E aí eu vou dividir com vocês, está acabando, a minha lista, são fenômenos que eu conto para a família, né, e para os amigos. Quando eu estava fazendo o Por Trás do Véu de Ísis, escrevendo, eu estava sofrendo muito com a dor das famílias. Isso é número um, né? Com a mãe, com o pai enlutado. E eu estava sofrendo muito. E eu sofri muito também ao identificar em alguns centros processos de montagem de mensagens psicografadas, em que as famílias eram entrevistadas, basicamente por médiuns. Eu conto isso no livro. E as informações que constavam da mensagem eram informações que as famílias contaram aos médiuns antes. Tanto que eu perguntava sempre para as famílias, eu olhava a mensagem e falava assim: o que consta dessa mensagem que o médium não saberia? E muitas vezes a família falava nada, né? Então eu estava muito abalado com isso, porque eu tinha tido uma convivência com o Chico e eu estava vendo, depois da morte do Chico, alguns problemas em determinados centros. E eu falei: eu vou desistir do livro. Por que eu ia desistir do livro? Também pelas mães, porque eu não queria colocar em xeque a psicografia. E aí eu ia ligar para a editora, ia cancelar tudo. Me chega minha mãe em casa, isso é fato. Foi a primeira e última vez que ela passou um fim de semana sozinha com meu filho, que hoje tem 19 anos, na época tinha 4. E aí minha mãe chega, ela não é católica, chega com os olhos arregalados e fala assim: Marcel, aconteceu uma coisa muito estranha. Era um domingo isso. O que você acha que aconteceu? O quê? Ela tinha perdido o melhor amigo, um grande amigo dela, tinha sido atropelado na frente de um filho de 8 anos chamado Luiz Fernando. E aí minha mãe foi almoçar com o meu filho, 2 semanas depois desse acidente, né, num restaurante onde ela tinha almoçado com esse amigo, pouco antes dele morrer. E meu filho, antes de sair de casa, pegou um ioiô que o Luiz Fernando tinha esquecido na casa da minha mãe. E foram para o restaurante. Então, no restaurante, almoçando, meu filho, 4 anos, de repente ele levanta assim a cabeça e fala assim: Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Minha mãe para, e aí ele continua ouvindo, e vira e fala assim: não, quando a gente morre,
o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. E aí minha mãe perguntou, o que aconteceu? Eu falei, pois é, aconteceu alguma coisa, porque eu nunca conversaria com uma criança de 4 anos sobre vida, morte, cemitério, corpo, espaço. Era uma dinâmica que não se conversava lá em casa. Né? Então, é claro que vocês sabem, os bastidores desse invisível, está claro para vocês. Né? É claro que o que aconteceu, né? Um canal aberto, uma criança em contato com um objeto, esse pai que pode ter chegado e falado, sabe quem é o Luiz Fernando? E aí esse pai percebe a surpresa, a perplexidade da criança e tenta então se apresentar, olha, eu sou amigo da sua avó, eu morri. E aí o meu filho fala, bom, mas se você morreu, você está fazendo o quê aqui? Né? Basicamente a pergunta que ele fez foi essa, não é o seu lugar, não é aqui. Então, essa mensagem, ela chegou exatamente na hora certa para que eu fosse até o fim no livro. Então, na verdade, assim, esses 25 anos, né, de pesquisa e de contato com esse território, é o que eu falo para os meus amigos, e é uma coisa muito curiosa. Né, Vera, a gente trabalha na Globo, eu trabalho na Globo, às vezes eu me sento numa mesa, assim, mesa cheia de céticos, né, jornalistas, a conversa nunca gira em torno de projetos na Globo. Ninguém me pergunta o que eu estou fazendo na Globo. Chega uma hora que alguém vai me perguntar sobre Chico Xavier, alguém vai me perguntar sobre essas histórias. Então, esse é um tema intrigante para o cético também. E eu estou vendo muita gente se transformar, porque o mistério está aí, mesmo para o cético, às vezes, como é que a ciência está vendo isso? Né? E a ciência, muitas vezes me perguntam, né? Eu falo, depende de que ciência você está falando. Tem a ciência, como o Denisar fala, que é hegemônica, né? Que você tem, mas essa ciência, que é a oficial, ela já provou 100%, com 100% de certeza, que morreu, acabou? Quer dizer, para essa ciência oficial, é uma prova definitiva de que a vida ela acaba com a morte ou não? Não. Então, você tem que ver que ciências, né? Por que uma tem que ser hegemônica? Então, o que eu falo para os meus amigos, e é um pouco a conclusão de todos esses anos de pesquisa, é assim, existe autossugestão? Existe. Existe mistificação? Existe. Existem erros cometidos por determinados médiuns? Existe. Mas existe verdade também. A gente não pode abrir mão da chance, né, que eu acho que é um presente também, de ter mais fé, né, de ter fé. Fé que seja a fé na nossa missão aqui, né, quer dizer, fé na vida, que é o que muitas vezes as pessoas, por falta de propósito, né, ou por estarem correndo atrás de necessidades que não são necessárias, que são completamente descartáveis, é uma fé que se perde no meio do caminho. Então, o que eu vejo como biógrafo de Chico, como biógrafo de Kardec, eu consigo listar 3 pontos que unem esses dois, assim, e que ensinam para a gente também. Os dois têm um sentido de missão extremo, para eles a missão era muito clara. Eles estavam na luta para difundir a doutrina espírita, para combater o materialismo puro. O Kardec dizia, o materialismo mata. Então, eles estavam nessa luta. Com esse sentido de missão, eles exercitaram também um sentido de doação integral. Né? Eles abriram mão do tempo deles, da privacidade deles, o Chico, no caso, da chance de constituir a própria família, para se dedicar a essa missão. Um terceiro sentido é o sentido de aceitação. O Chico, mais ainda do que o Kardec, né? O Chico não só aceitava as próprias dores, como agradecia por elas, e chamava das doenças de enfermeiras. Né? As minhas doenças me curam, né? Ele falava. Então, você tem um sentido de aceitação extremo. Eu acho que esses 3 sentidos são sentidos que eu tento, de vez em quando, exercitar em mim. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes eu entro em fases de tristeza, normal, todo mundo. Então, mas essas lições me ajudaram. E eu vou encerrar com uma frase
que é uma história clássica, que Maíse deve conhecer de cor. O Chico adorava contar, a família já não aguentava mais ouvir ele contar também, que era uma história de uma época, teve uma das crises que ele enfrentou, que era um julgamento, o processo da família do Humberto de Campos. Ele estava muito aflito, desesperado, porque ele corria o risco de ser preso e tudo. E ele começou a chorar, e ele começou a ficar muito desesperado. E aí o Emmanuel chegou para ele e falou... E aí ele foi pedir socorro para o Emmanuel. E o Emmanuel falou, Chico, faz o seguinte, Chico, escreve essa frase num papel e bota lá na cabeceira da cama. Isso também passa. Bota lá. Todo dia, quando você acordar, você já lê aquela frase. E vai trabalhar. Tá, o Chico botou lá, isso também passa. Passou, deu tudo certo, ele estava feliz da vida, sucesso, carinho por todo lado, ele feliz, muito contente. Aí o Emmanuel falou, Chico, volta lá na cabeceira e lê aquela frase lá. Isso também passa. Então, a vida é esse ciclo. Quando a gente entra em contato com as trajetórias do Chico, as trajetórias do Kardec, a gente encontra muitas respostas, né, mas para a gente. E, às vezes, as pessoas falam, que livros você me recomenda e tudo, né, do Espiritismo? Eu nunca recomendo os meus. Eu falo sempre, leiam Kardec. Né? Se você quer aprender de verdade, né, eu falo, e o Chico falava sempre, né, na dúvida, leiam Kardec. Se vocês tiveram na dúvida se eu estou agindo bem, se eu estou agindo certo, leiam Kardec. Né? E aí eu termino, finalmente, com uma boa notícia, eu acho boa notícia, confirmadíssima. Kardec, já está o filme, já está em pré-produção, elenco já está escolhido, começam as filmagens em Paris agora em maio. Quem vai dirigir é o Wagner de Assis, que é o diretor do Nosso Lar, espírita, que cuida muito da doutrina, muito. A produtora que vai fazer é importantíssima, que é a Conspiração Filmes, que fez Os Dois Filhos de Francisco e vários outros sucessos. Então, ano que vem, a gente tem Kardec em todo o país e talvez na Netflix. Então, se a gente está falando talvez na Netflix, a gente vai ter Kardec no Brasil e no mundo todo. Tá? Então, com essa notícia eu me despeço, agradeço demais, Maíse, muito obrigado por estar aqui comigo. Para mim é uma honra estar com você. Eu te assisto na internet, né? E continuarei sempre assistindo. E muito obrigado à comunhão pela confiança, né, de me receber aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcel. Foram sementes de esperança semeadas no terreno do nosso coração. Vamos cuidar dessa semente, porque, de fato, o Espiritismo veio e matou a morte, porque nós sabemos que o Espírito é imortal. Muito obrigada mesmo. E agora, continuando a ouvir, falar, contar, exemplificar, falando dos exemplos de Chico Xavier, nós temos a nossa Maíse, que sempre está nos ajudando com as suas palestras, com aquilo que ela nos traz para nos auxiliar nessa caminhada. Maíse Braga. Amigos, eu fico impressionada de perceber que existem meninos de sábado em toda parte. E pergunta se não é o próprio menino de sábado. Com as dúvidas, com as dificuldades, meu Deus, que bom que ele não é espírita. E, meu Deus, se alguém é menos espírita do que ele, não sei. Eu estava olhando ele falar e lembrando dos livros extraordinários, da biografia que ele fez de Kardec, magnífica,
Quem não leu, corra para ler. E lembrei de uma história que ele mesmo contou lá em cima para a gente quando conversávamos, de uma senhora que chegou com o esposo e disse para o Chico: Chico, meu marido aqui ao meu lado é maravilhoso, é espetacular, é carinhoso, e enalteceu todas as qualidades do marido, mas tem um problema, Chico, ele não é espírita. E o Chico, com todo cuidado, disse: não mexa nisso para não estragar. E é a pura verdade. Se um espírita de berço, um espírita pelo sofrimento, que somos quase todos nós, tivesse feito o trabalho dele, haveria dificuldades. Ele as enfrentou, sem dúvida nenhuma. Eu estava aqui fazendo as contas, vou declarar a idade dele, porque ainda é um menino de 52 anos. Ele tinha 27 quando começou nessa jornada. Aconselhado por todo mundo a não se meter nisso. Como ele mesmo lembrou, fazer a biografia do Chico Bento era muito melhor. Porque o preconceito ainda hoje existe, só que em condição diminuta. Porque, sem dúvida, Chico Xavier deixou de lado para todos nós a questão do preconceito. As pessoas hoje dizem: você conheceu Chico Xavier? Meu Deus, a inveja come solta. E houve época em que as pessoas atravessavam e mudavam de calçada para não cruzar com ele. Por isso somos privilegiados, não só por ter estado com Marcel hoje, mas também porque vivemos numa época em que não é possível mais ignorar a alma imortal, e que somos o passado em forma de presente, e que os nossos processos reencarnatórios, sem dúvida, existem para serem vencidos, superados, sublimizados, principalmente com a nossa própria mudança. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, quando nós pensamos nas dificuldades, pensamos sempre: o espírita é um pouco passivo, porque ele crê na reencarnação? E o Chico: de forma alguma. Justamente porque a grande oportunidade de mudança está na Terra, não podemos ser passivos, mas atuantes, verdadeiros na nossa mudança real de atitude. Vocês se lembram aquele fazendeiro riquíssimo que sempre dizia para o Chico quando o encontrava: Chico, eu não me esqueci de você e dos seus pobres. Assim que eu puder, eu passo lá e faço uma generosa doação para eles. Era um homem milionário. Chico, o homem obviamente nunca aparecia. Chico soube do seu desencarne. Os 4 filhos se degladiaram e em pouco tempo pulverizaram a fortuna do homem, as fazendas, tudo que ele havia deixado. Passa-se algum tempo, o Chico está sozinho no centro, lendo, quando entra o fazendeiro. Entra vestido exatamente como se ainda estivesse no corpo e, satisfeito, atravessa o pequeno salão, chega ao Chico e diz: Chico, finalmente eu arranjei um tempo e estou aqui para pagar minha dívida. Vou fazer agora o cheque, a doação para os seus pobres. E claro, o Chico sabia muito bem que ele estava desencarnado há mais de 2 anos. Emmanuel, mentor do Chico, aparece e diz: e adivinha quem vai contar para ele? Que ele não tinha mais cheque, que ele não tinha mais dinheiro, que ele não estava nem mesmo ainda dono de um corpo de carne. Essas coisas sempre sobravam para o Chico. O pai dele teve uma doença que foi imobilizando, uma doença numa época em que ele e o Chico eram os únicos que trabalhavam na casa, e cada injeção que o pai dele precisava tomar custava R$200. Ou 200 mil réis. Uma coisa absurda. Os 2 ganhavam isso para manter toda a casa. E havia sido o lançamento de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi um sucesso absoluto. E as pessoas chegavam à casa do Chico e diziam: Chico, o livro está vendendo muito, Chico, o livro é maravilhoso. Psicografia do extraordinário Humberto de Campos. Mas o pai doente escutou a conversa quando o Chico, que era o único que cuidava do pai, fazia toda a higiene do pai, o pai já não movimentava mais as mãos e as pernas, a injeção lhe dava algum alívio, eram 2 injeções por mês.
Chamavam-se injeções de ouro, tão caras que eram. E então o pai diz, Chico, meu filho, pelo que eu entendi, você doou também esse livro. Você não vai receber também 1 centavo, mais uma vez, desse livro? É verdade, meu pai. Esse livro não é meu, é dos espíritos, eu doei também. Meu filho, mas eu escutei você dizer que o livro é para os pobres. Você conhece gente mais pobre do que nós? Eu escutei você dizer lá na sala que os espíritos, que o livro é para os necessitados. Você conhece alguém mais necessitado do que nós? E o Chico começou a chorar. E o pai disse a ele, meu filho, você sabe, eu não posso mais te abraçar, porque meus braços não se mexem mais. Eu não posso mais enxugar as suas lágrimas. E aí que o Chico chorava mesmo. Mas vamos combinar uma coisa. Quando eu morrer, você joga na loteria todo mês de junho e de dezembro. Do outro lado, se existe vida além da morte, eu vou dar um jeito de mexer no jogo. Para você ganhar, meu filho. Porque você vai poder ajudar a nossa família e também esses pobres e necessitados de que você fala. E ele então começa a dizer para o pai, meu pai, não faça isso, porque veja, os nossos amigos aqui de Pedro Leopoldo nos ajudam sempre. Nós temos o que é suficiente para nós. A vida amanhã vai melhorar, meus irmãos vão crescer, vão ter os seus trabalhos, vão poder ajudar em casa. E o pai dizendo, eu vou, todo mês de junho e dezembro, dar um jeito de mexer nos números para você ganhar na loteria. Em 1972, entrevistado numa continuação do programa Pinga Fogo de 71, Chico contava à plateia, risonho. Bom, por via das dúvidas, até hoje, todo mês de junho e dezembro eu jogo. Mas, obviamente, até hoje os números não apareceram. Então, meu pai, com certeza, tão meigo e amigo, com certeza pode hoje entender a minha atitude, e isso ainda era 1972, Chico viveria até 2002, sempre nessa tranquilidade daquilo que não era dele, que era do outro. Viveu todas as solidões, todos os ridículos, as perseguições, com fidelidade total ao dever. As dores eram superadas com trabalho, disciplina em toda a vida. Quando Emmanuel aparece, ele propõe 30 livros. Quando os 30 ficam prontos, agora 60. Quando os 60 ficam prontos, vamos aos 100. Para, enfim, um dia dizer, sua vida não lhe pertence mais. Seu corpo está desapropriado, porque a tarefa não vai acabar nunca. E aí ele se conscientizou, claro, como sempre, de que a tarefa realmente não podia terminar. Por isso, contra tudo e todos, ele afirmava sereno, o meu patrão é Jesus. A ele eu prestarei contas um dia. E se nós pensássemos sobre isso por 1 minuto, um dia de nossas vidas, agiríamos diferente. Teríamos transformado a nossa existência há muito tempo em algo palpável, real, positivo, verdadeiro, aquilo que lança energia para o outro e que não rouba do outro. Aquele que sempre pode estar, sim, disponível para o amigo, também para o adversário. Aquele que não espera que o outro venha com a sua necessidade, vai até a necessidade. Nós gastamos tanto tempo lamentando os sonhos que não se realizaram, as coisas que não vieram para nós, que nos esquecemos das bênçãos com que Deus diariamente mantém a nossa vida na Terra. Felizmente, para aqueles que permanecem muito tempo no corpo, existe a maturidade, a velhice, a enfermidade, porque se nós não passássemos a andar mais devagar, escutar menos, enxergar menos, nós não sairíamos do corpo nunca, pelo nosso apego, por muitas vezes acharmos, ainda que a nível de inconsciente, que é só isso que existe para nós. E por isso, toda a tarefa de Chico Xavier foi nos lembrar, com a sua própria vida e com todas as obras magníficas psicografadas através dele, que nossa vida é muito mais que isso. Se nos olhamos e percebemos que somos herdeiros das estrelas da eternidade, o que importará que hoje A, B ou C estejam diferentes conosco? Que nós mesmos tenhamos um momento de tristeza, de melancolia, de saudade, mas isso é 1 segundo, é um relâmpago na eternidade.
quando a verdadeira fé está conosco, não importa em que religião, ou até sem religião alguma, nós vivemos conforme aquilo que o nosso coração determina. E quantas vezes o nosso coração enlouquecido já nos levou a abismos, dos quais somos sempre salvos, às vezes no último instante, por uma força que nós não sabemos determinar. Por isso, tenho certeza que para todos nós haverá um momento difícil, quando, retornando à verdadeira existência, falarmos das facilidades que estiveram conosco e não pudermos dizer que fizemos muito, a partir do momento em que tanta gente só viveu luta e dificuldade e, mesmo assim, fez tanto. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia: o outro é o Deus da minha religião. Porque ela sabia que, acima de todas as coisas, o outro seria sempre a carta que iríamos endereçar ao futuro. Os nossos filhos, netos, tutelados, aqueles que nós influenciamos, falarão de nós um dia. Hoje parece uma tolice, mas um dia, na verdadeira existência, lamentaremos amargamente que alguém não se lembre de nós com carinho, com respeito, minimamente, porque não teremos talvez deixado no coração de ninguém a verdadeira semente da lembrança feliz. E Divaldo Franco, certa feita, comentava que, viajando o mundo, levando a doutrina espírita para mais de 130 países, ele sempre encontrava alguém que dizia: Divaldo, quando eu estava no auge do meu desespero, eu fui à comunhão espírita e mudei a minha vida. E eu lembro muito disso quando vejo tantos de nós aqui presentes. Estamos dentro de uma casa que um dia nos acolheu, não importa em que circunstâncias. E o que nós estamos fazendo? Portas adentro do nosso coração. Ao chegar no mundo espiritual, diremos: fui brasileiro, já vai contar um pouco a nosso favor. Morei em Brasília, a terra dos grandes reencontros espirituais, como dizia Chico Xavier. Frequentei a comunhão espírita. Aí complicou. Nossa, mas ninguém convidava você para trabalhar, para fazer nada, para chamar uma ficha, para dar um passe. E você, artista, vai fazer aquele ar melancólico e dizer: o senhor sabe, eu era um incompreendido naquelas paredes. Ninguém me chamava para trabalhar, para fazer alguma coisa. Lê do engano, porque todos nós estamos convocados sempre ao trabalho no bem. Por isso, todos aqueles que criticavam Chico Xavier, que desconfiavam dele, passaram. Mas a sua figura ímpar permanece. Sempre como lembrança, e eu comentei já com vocês que há tempos atrás, vendo uma entrevista do padre Marcelo Rossi na televisão, ao ser perguntado por Chico Xavier, e comentava-se do trabalho do Chico, na doutrina espírita e tal, Marcelo Rossi disse: mas Chico não é só dos espíritas, Chico é de todos nós. E eu lembrei dos meus avós espíritas na década de 20, a polícia prendia todo mundo depois do grupo mediúnico, fechava o centro espírita com madeira na porta, e todo mundo tinha que atravessar a rua na 24 de maio, no Riachuelo, no Rio, para dar testemunho na delegacia. Quem é esse Dias da Cruz? Era o doutor Dias da Cruz, que psicografava receita. Através de Dona Terezinha, a médium psicógrafa, que era a Dona Irene Carvalho, que nós tivemos aqui na comunhão, naquela época, no centro da minha avó. Por isso, quando surgem pessoas maravilhosas, que aparentemente não estão dentro da doutrina espírita, e que fazem uma pesquisa séria, e que enaltecem para todos nós e para o mundo a figura de alguém como Chico Xavier, que tantas lições maravilhosas nos deixou, só nos cabe a felicidade. A honra de receber o Marcel aqui, e ele está já para lançar uma outra obra, que vai ser juntar todas as histórias que ficaram esparsas para complementá-las. E, obviamente, como ele não tem nenhum livre-arbítrio, ele já está intimado a vir num sábado à noite para lançar o livro para todos nós aqui na comunhão. Quando o Chico esteve aqui em 76, ao se despedir do seu Mário, presidente, ele abraçou seu Mário e, com aquele olhar sonhador, disse: Mário, nem eu nem você vamos estar mais no mundo,
mas a comunhão, Emmanuel me diz, vai ensinar doutrina espírita no mundo todo. E hoje existem pessoas no mundo inteiro, quando a gente viaja, encontra, que diz, ah, que saudade da comunhão. Foi ali que eu mudei a minha vida. Meus amigos, estamos todos dentro dessa casa na noite de hoje. Mudemos nossas vidas. Ela é como uma bateria, onde nós vamos nos abastecer para lá fora enfrentar o mundo como alguém mais do que espírita, um verdadeiro cristão deve enfrentar. Chico adorava passarinhos e tinha um gato que um dia comeu um filhote que tinha pousado na janela onde o Chico colocava pedacinhos de pão para que os pássaros da cidade pudessem comer ali. O Chico entrou numa tristeza tão grande que ficou 3 dias sem comer nada. Nem olhava para o gato, porque o gato tinha comido o passarinho. Uberaba inteira mandou passarinho, era gaiola atrás de gaiola chegando, porque o Chico está triste por causa do passarinho, e cada gaiola que chegava aí que o Chico chorava. Meu Deus, o meu passarinho que morreu não era da gaiola, era da rua, que veio comer e o gato crau. Ao final do 3º dia, todo mundo apavorado, o Chico não come, só bebe água, a cozinheira caprichou numa galinha, com molho que ele adorava. E é claro, ele estava alucinado de fome, ele tinha um corpo de carne. Ele comeu o primeiro prato, repetiu o segundo. Quando estava iniciando mais um pedaço, o terceiro, Emmanuel aparece e diz, tá bom, Chico? E o Chico, o senhor sabe, tá bom demais. Porque eu realmente estava faminto, 3 dias triste, por causa do passarinho, sem comer. Emmanuel, que bom, então você agora está satisfeito. Não, a comida estava maravilhosa. Então eu tenho uma pergunta para você, Chico. Qual a diferença entre você e o gato? Não tinha mesmo. Não tinha diferença. Porque o gato também estava com fome, o passarinho deu sopa, pimba. Ele comeu o passarinho. E o Chico contava essa história, claro, sempre achando Emmanuel o seu protetor, o seu guia, o seu extraordinário guardião. E vocês sabem minha opinião, Emmanuel só podia ser mentor do Chico, porque se fosse meu ou de qualquer um de vocês, nós já tínhamos despachado ele para a Lua. Porque a disciplina que ele estabeleceu, não. Meus amigos, encerrando nossas palavras, história famosa em que Chico, doente, 2 dias sem psicografar. Emmanuel diz, o senhor não está trabalhando por quê? Porque há 2 dias eu estou alucinado de dor neste olho. E ele, Emmanuel, imediatamente diz, e o outro olho está fazendo o quê? E o outro olho está fazendo o quê? Meus amigos, quando falavam a ele de medo de morrer, ele dizia, do processo talvez devamos ter receio, mas toda noite treinamos quando adormecemos. E quando acordamos para um novo dia, vai ser como quando chegarmos à verdadeira vida. Por isso, os espíritos, através dele, diziam que a primeira refeição que fazemos do outro lado da vida tem o gosto da nossa infância, porque nós temos que nos lembrar do que passou, mas continuar seguindo em frente. Que nós possamos, numa noite feliz como essa, iniciando uma nova semana, em um ano naturalmente difícil, politicamente, energeticamente, ter a consciência de que somos os artífices da nossa história. A vida são nossas escolhas. E se decidirmos parar, sofrer, sem lutar, sem vencer a nós mesmos, nada poderá nos ajudar. Nada, nem ninguém. Nem mesmo as forças do bem, fora da matéria, que tentam nos amparar e abençoar. Tudo será motivo para a desistência. Mas, se ao contrário, algo em nós, uma voz íntima, não importa o nome que demos a ela, nos disser que é preciso dar mais um passo, vamos a isso. Caminhemos um pouco mais. Hoje, talvez, acabemos por dormir sem a solução dos nossos conflitos. Mas o dia de amanhã vem perto, como dizia Emmanuel, aos loucos, aos bêbados, aos desequilibrados, aos sofredores,
que iam procurar por Chico Xavier. Mas lembrando sempre, e o Chico foi a prova viva disso, que uma existência inteira dedicada ao outro será a nossa maior vitória. Dedicado a nós mesmos para a nossa mudança e ao nosso semelhante para que ele viva melhor. Que nós possamos ter, entre tantos anseios, tantas ambições, tantos desejos, o maior de todos, de chegar um dia à pátria dos espíritos e sentir que, de alguma forma, o mundo ficou um pouco melhor, porque nós vivemos nele. Como nosso amigo está intimado a voltar, outras vezes para estar conosco, que nós possamos, felizes, agradecer por tudo que ele nos proporcionou. Não só com a sua palavra de hoje, mas com os livros que formatou, com as piadas que, com certeza, ele ouviu dos colegas, das pessoas próximas, afirmando que seria tolice falar sobre Chico Xavier. E felizes de nós, porque foi ele que o fez, com a sua seriedade, com a sua busca pela verdade. E como havia muita verdade no Chico, não houve com o que se preocupar. Fomos brindados sempre com as histórias que ele pôde catalogar, com um filme feito mais tarde sobre a vida do Chico, que homenageou a todos nós de alguma forma e que emocionou a milhões. E esse novo que virá sobre Kardec. Ainda que nós estejamos na hora mais difícil da nossa existência, há uma felicidade que ninguém nos roubará. A de termos certeza absoluta que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais sairemos. Que Jesus, o Mestre inesquecível, nos guarde, nos abençoe. Que Deus que nos criou para a perfeição, que um dia alcançaremos, possa estar conosco. E que as forças do bem que protegem o universo nos apoiem e nos abençoem. Sempre que nós dispusermos o nosso coração a apoiar e abençoar a todos aqueles que nos buscarem. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, com esse silêncio magnífico de gratidão de todos nós, a presença do Marcel, a esse momento em pleno domingo, a nos energizar para os dias que virão, nós possamos voltar a palavra a Lisier, para que ela nos conduza no encerramento desse momento. Combinado? Combinado. Hoje vai ter aplauso da burro. Obrigada, meninos. No dia que eu chegar do lado de lá, que faltar um bônus hora para entrar em nosso lar, ou então para combinar minha próxima encarnação casada com Paul Newman, Dr. Bezerra de Menezes talvez me diga, minha filha, faltou um bônus hora, mas você recebeu sua recompensa no aplauso daquele pessoal naquela noite. Antigamente era assim que se pensava na doutrina espírita. Você não podia aplaudir porque o orador, coitado, ia se perder na vaidade. Então, quando você terminava a palestra e as pessoas ficavam satisfeitas, todo mundo tinha uma crise epilética fazendo assim. A verdade é que a nossa vaidade profunda seja sempre, meus amigos, a de fazer todo o bem que formos capazes. Tenho certeza que isso nos distinguirá, porque nós poderemos, enfim, dizer que de toda a sombra que carregávamos, acendemos a luz que jamais nos deixará e que nos acompanhará nas horas mais graves da nossa existência. A Lisier agora tem a palavra para nos conduzir no encerramento feliz desse encontro.